Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala sobre o modo da ressurreição. Como é que nossos corpos vão ressuscitar? São Paulo faz a comparação da semente, que não tem o corpo idêntico ao da planta, mas é preciso que ela seja colocada no solo, morra e de lá nasça uma árvore. A árvore ela tem continuidade com a semente, mas é diferente dela quanto à figura. Assim também, nós vamos ressuscitar com o nosso mesmo corpo, mas será um corpo transfigurado. É um corpo semeado na ignomínia e que ressuscita na glória. Semeado na fraqueza, ressuscita na força. Semeado como um corpo puramente natural, ressuscita um corpo espiritual. Será como o corpo de Cristo ressuscitado, porque o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O segundo homem, Cristo, é espírito vivificante. Como nós somos solidários a Adão pela natureza humana e pelo nosso corpo mortal, tornamo-nos pelo batismo solidários a Cristo, que ressuscitou e nos dará também um corpo espiritual. Este corpo não terá necessidade de alimentar-se, nem de procriar, não gastará energia ao se mover, não terá contra ele a lei da impenetrabilidade, ele poderá penetrar as paredes, como o corpo de Jesus ressuscitado atravessou as paredes do cenáculo. Este corpo será brilhante, como o de Jesus ressuscitado, não será sujeito ao sofrimento, ao cansaço, nem à morte. É semeado um corpo corruptível, ressuscita um corpo incorruptível. É assim que nós seremos quando os mortos ressuscitarem. Isto é um artigo de fé. Eu creio na ressurreição dos mortos. A maneira como ela se dará, não podemos conhecer em detalhes. O corpo glorioso é um corpo milagroso, que não respeita as leis da física habituais, mas é um corpo verdadeiro. Para que glorificar o corpo? Para que o homem todo seja salvo, não apenas a alma e corpo. Imortalidade da alma, até os gregos conseguiam entender isso. Depois que o homem morre, o espírito permanece. Mas que este espírito depois fosse voltar a unir ao mesmo corpo, isso é uma novidade do judaísmo tardio e do cristianismo, a ressurreição. E nós anunciamos Cristo crucificado e também Cristo ressuscitado. O Evangelho hoje traz a parábola e depois a explicação da parábola do semeador. Alguém lança sementes e elas vão caindo em terrenos diferentes. Cada terreno representa um coração humano. As que são semeadas num caminho e são engolidas pelos pássaros são as que ouvem a palavra, mas vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração para que elas não venham a crer e assim não sejam salvas. Aquelas que foram lançadas em um terreno pedregoso e que crescem rapidamente, mas depois são tostadas pelo calor do sol, são aquelas que recebem a palavra com alegria, mas não criam raízes, são de momento. Não procuram fortalecer-se pela oração, não fazem exercícios para consolidar a sua fé. E quando vem, então, qualquer tribulação por causa da palavra, que é inevitável, elas esmorecem. O terceiro tipo de terreno é aquele que é cheio de espinheiros. A palavra de Deus é semeada no coração, mas ela não produz frutos porque ela é sufocada pelas preocupações das riquezas e pelos prazeres deste mundo. A pessoa não retirou de volta dela as ocasiões próximas de pecar. O desejo de riqueza, as preocupações, os prazeres da vida sufocam a palavra. Por fim, os que foram lançados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra, criam raízes, evitam as ocasiões próximas de pecar, que são os espinhos, e produzem frutos pela perseverança. A palavra é uma só. Se os efeitos
da palavra em cada terreno é diferente, é porque os terrenos não são iguais uns aos outros. Quem dera o meu coração fosse um coração receptivo à palavra, disposto a exercitar-se pela oração, disposto a extirpar à minha volta os espinhos e disposto a produzir frutos pela perseverança, para a maior glória de Deus e para o bem das almas. Esse é o desejo de Jesus. A lamentação de Jesus é que nem todos têm um terreno assim no seu coração. E por isso a resposta à palavra, às vezes, é pífia, é transitória. Não é por culpa de Deus que os homens não recebem a salvação. Cristo veio para salvar a todos, mas ele não nos obriga a sermos salvos. Segundo uma frase atribuída a Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. A criação é obra exclusiva de Deus, nós não tivemos parte alguma nela. Mas a salvação depende do nosso sim. E é tão pouco que o Senhor nos pede, porque o que havia de mais difícil ele já fez. Ele morreu por nós. Se agora nós não quisermos dar o sim, ou permanecer no sim que demos no nosso batismo, nossa existência será frustrada. E nós não teremos parte na ressurreição da vida. O que ocorrerá, voltando ao tema da primeira leitura, com aqueles que morrem em pecado mortal, sem produzirem frutos de caridade? Esses também vão ressuscitar, mas o corpo será um corpo ignominioso, um corpo vergonhoso, um corpo doloroso, um corpo que vai sofrer a infelicidade eterna junto com a alma. Quem morre em pecado mortal, inicialmente é castigado na sua alma, que vai para o inferno. No dia da ressurreição, será castigado também com o seu corpo. Quando os justos ressuscitarem, também os ímpios vão ressuscitar com um corpo mau e vão sofrer com esse corpo para sempre. Seja como for, é o homem todo, corpo e alma, que vai ter um destino eterno de glória ou de condenação. A decisão é somente nossa, porque da parte de Deus, ele já decidiu salvar a todos. Vamos então renovar as promessas do nosso batismo e pedir a Maria Santíssima e o seu castíssimo esposo São José que nos façam entender e pôr em prática todas as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.